Você vai ouvir agora uma palavra com o pastor Erinaldo Silva. Diz assim, 1 Samuel 16:19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Agora o capítulo 17, apenas o versículo 15 diz assim: Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E você diz amém, pode tomar um assento. Meus irmãos, falar desse personagem da Bíblia chamado Davi é falar de alguém que tinha o coração parecido com o coração de Deus. Esse homem fez tanta coisa interessante durante o seu ministério na terra, cometeu também erros, que a Bíblia também não deixa de omitir as verdades dos fatos, mas Davi tinha uma diferença muito grande na vida dele com relação ao relacionamento com Deus, porque ele era aquele tipo de pessoa que se quebrava diante de Deus. Alguém fez um comentário esses dias entre o ministério de Davi e o de Saul, e se fôssemos julgar dentro de um contexto jurídico, nós condenaríamos Davi em primeira instância, porque Davi cometeu coisas horríveis publicamente, mas havia uma diferença. Saul, o coração endurecia e não se arrependia. Saul, sempre com o coração prepotente e arrogante. Davi gritava se precisasse gritar: pode tirar tudo, Deus, mas não tira o espírito, não me deixe. Essa era a diferença. É interessante que é o único personagem da Bíblia, rei de Israel, que foi ungido 4 vezes. A Bíblia prova isso. A primeira vez que Davi foi ungido, ninguém da terra ficou sabendo, porque ele foi ungido por Deus. A Bíblia diz no Salmo 89, verso 20, um salmista chamado Etan, ele escreveu que Deus achou Davi e com o seu santo óleo o ungiu. Na verdade, quando Deus achou Davi, é porque Deus estava procurando. Irmãos, eu vou dizer uma coisa muito forte aqui: Deus sempre trabalhou procurando pessoas para colocar em determinados lugares. Às vezes você e eu estamos dormindo fisicamente, mas Deus está olhando para a terra e procurando alguém. Lembra o que Deus disse a Ezequiel? Ezequiel, procurei alguém nos seus dias para colocar na brecha e não achei. Mas quando Deus achou Davi, Deus disse para Samuel: achei a Davi, meu servo, que tem o coração segundo o meu. Então a primeira unção de Davi foi Deus que fez. Deus escolheu na eternidade e fez essa unção sobre ele. E a unção de Deus que estava sobre Davi começou a fazer toda a diferença. A unção de Deus, ela faz pelo menos 3 coisas na vida do crente. Primeiro, a unção faz a gente chegar aonde a gente nunca chegaria. A unção faz o crente ser o que ele nunca seria. E a unção, ela é capaz de fazer você ter o que você nunca teria, por causa da unção. Isso aconteceu com Davi. A segunda unção de Davi é muito conhecida, é muito pregada. A unção que está em 1 Samuel 16, o capítulo 16, versículo 13, quando Samuel ungiu Davi diante de todos os seus irmãos, mesmo com toda a contrariedade. Por isso, irmãos, que eu gosto de Deus, porque quando Deus quer fazer, não tem oração contrária, não tem crise, não tem macumba, não tem figa, não tem nada que impeça de Deus fazer. Então Samuel unge Davi por ordem de Deus diante dos seus irmãos. A terceira unção de Davi está em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. Os homens de Judá vieram e ungiram Davi sobre a tribo de Judá, e ele reinou sobre Hebron, sobre a tribo de Judá na cidade de Hebron, durante 7 anos e meio aproximadamente. A quarta unção de Davi, quando Deus disse publicamente: Davi será rei das 12 tribos de Israel,
foi feita pelos anciãos das 12 tribos de Israel. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Os anciãos vieram e ungiram Davi publicamente, porque eles reconheceram que Davi era o substituto oficial de Saul, colocado por Deus para reinar sobre as 12 tribos. Eles não queriam aceitar porque Davi não era da linhagem de Saul, e pela lógica, era um filho de Saul que teria que reinar sobre Israel. Mas Deus não trabalha muitas vezes usando a lógica. Deus usa o poder, Deus usa a unção, Deus usa a palavra, Deus usa o querer, Deus usa o método que Ele quer usar para fazer o que Ele quer. É por isso que Deus tem um atributo que ninguém tem. Onipotência só pertence só a Deus. Ninguém consegue se igualar à onipotência de Deus. Agora, tem algumas coisas que nós aprendemos durante o ministério de Davi. Eu aprendo que mesmo Davi sendo a princípio ungido rei por Deus e ungido por Samuel, ele não desfrutou de imediato da sua bênção. E isso é muito parecido com a vida da gente. Irmãos, eu já vi, quando estava pastoreando a igreja, até presidindo alguns campos, pela bondade de Deus, eu vi, pastor Pedro, Deus usar profetas diversas vezes, para pessoas que trabalhavam comigo, que eram auxiliar, que a gente conhecia a vida, e Deus falava uma vez, falava duas, usava pessoas de longe, e a gente sabia que era Deus que estava usando, mas a gente não via a princípio nada acontecer, mas eu louvo a Deus, porque Deus é fiel com as suas promessas. Chegava a hora de Deus e a promessa se cumpria na vida daquelas pessoas. Então Davi está ungido por Samuel diante dos seus irmãos. O pai de Davi sabe que o profeta Samuel não tinha brincado de ungir. O pai de Davi, os irmãos biológicos, precisaram entender que aquele negócio vinha da parte de Deus, mesmo eles não querendo, mesmo Jessé deixando Davi lá no campo, você sabe da história, mas Deus trouxe ele para o banquete e abençoou a vida dele com essa unção. Mesmo isso tudo acontecendo, Davi continua levando uma vida normal. Irmãos, é aqui onde mora o segredo da sustentabilidade da nossa fé. É aqui aonde mora o segredo da nossa chamada. Está com a bênção de Deus, mas ainda não está desfrutando, mas ela está em você. E a bênção de Deus não é para a gente nos tornar maiores ou melhores do que alguém. A bênção de Deus, ela é para abençoar outras pessoas que muitas vezes estão perto de nós. Sabia que tem gente que recebe dom de cura na igreja, e ele às vezes vive doente, mas Deus usa ele de forma extraordinária no dom de cura? Eu sou testemunha disso. Agora, é interessante que Davi, na sua vida normal, está passando por um treinamento de Deus. Ele continuou pastorando as ovelhas do seu pai, ele continuou cumprindo todas as determinações do pai. Se tem uma coisa que Davi sabia fazer, era ser obediente ao seu pai biológico. E há uma promessa muito grande de Deus para quem obedece aos seus pais biológicos. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe terão os dias acrescentados na terra. Irmãos, tem gente que se esquece dos pais. Não esqueça do seu pai biológico, não. Eu aceitei Jesus, ele não aceitou. Aí é para você estar perto. A minha mãe é viúva, tem 80 anos de idade, eu tenho minha família, mas eu duvido, irmãos, um mês que eu não mando uma ajuda para minha mãe. Por quê? Porque eu sei como ela lutou para a gente sobreviver. Nós somos uma família de 14 irmãos biológicos, e a gente sabe como nossos pais lutaram. Então a gente precisa entender que honrar pai e mãe, honrar quem está perto de você, e até só honrar quem está liderando você, traz bênção de Deus para a nossa vida. Mas é interessante que Deus não deixa as coisas acontecer de forma aleatória. Deus tem o controle, irmãos. Eu vou repetir para alguém que isso aqui é uma palavra profética. Deus tem o controle da circunstância. Olha onde Deus agiu. A Bíblia diz que um espírito mau da parte de Deus, por permissão de Deus, veio atormentar Saul na época da sua desobediência. E quando este mal atormentava, Saul ficava fora de si.
entrava em parafuso, ficava literalmente endemoniado. Se fosse hoje ele encontrasse um crente pentecostal, daqueles que gostam de orar e jejuar, o crente botava logo a mão, porque ele estava ruim com Deus, o Saul. Mas Deus tinha um projeto no meio disso tudo. Irmãos, a gente às vezes só vê o caos, mas não vê o agir de Deus. A gente só vê a circunstância caótica do momento, mas Deus trabalha por trás dos bastidores, aonde não estamos vendo, aonde não estamos percebendo, porque Deus não vê como muitas vezes vemos. Aleluia. Olha onde Deus agiu. Os servos de Saul ficaram preocupados com o rei. E disseram para o rei, procura um homem que toque com a harpa, que o espírito mau vai sair de você. Era aí onde Deus estava entrando. Um dos servos da casa de Saul chegou para Saul e para os demais e apresentou o currículo de Davi. Ele disse a respeito de Davi, capítulo 16, versículo 18 de 1 Samuel. Quem gosta de Bíblia, diga glória. Então respondeu um dos moços e disse, eis que eu tenho visto a um filho de Jessé o belemita, primeiro, que sabe tocar bem o seu instrumento. Amém. Ele não era um músico qualquer, ele tocava bem. Quando a Bíblia diz que está tocando bem, ele tocava com excelência. Ele tinha qualificação naquilo que fazia, porque ele não tocava só por tocar. Havia uma unção de Deus nas mãos de Davi e ele valorizava isso. O moço falou também para Saul e para os súditos de Saul, ele é valente. Irmãos, a gente não está aqui falando de ser briguento, isso é outra coisa, mas você ser valente. Por que eu preciso ser valente? Porque a Bíblia diz em Provérbios 24:10, se eu me mostrar frouxo no dia da peleja, as minhas forças serão poucas. Às vezes você está enfrentando o inferno, às vezes você está doente, está desempregado, está vivendo uma crise existencial, talvez está até sendo portador de uma doença chamada psicossomática, uma depressão ou uma outra coisa parecida, mas você, por ter a graça de Deus, por ter a unção, você se levanta diante dos problemas e avança, porque você é valente. Você lida contra a inveja, contra a maldição, contra tudo que não presta. Por quê? Porque Deus fez você valente. E foi isso que o servo de Saul viu em Davi. Disse, ele é valente e é vigoroso. Era um camarada que tinha qualidades e é um homem de guerra. Irmãos, esse moço apresentou o currículo completo de Davi. Ele disse que Davi era um homem preparado para a guerra, sem talvez nunca ver Davi brigando. Disse mais, ele é prudente em palavras. Davi era aquele tipo de pessoa que o que ele dizia se cumpria, ou seja, ele honrava com aquilo que ele falava. Ele tinha palavra, era sisudo em palavra. Era aquele tipo de pessoa que todo mundo queria se relacionar, porque se ele dissesse, eu vou chegar lá na sua casa à tarde para a gente tocar harpa, ele chegava. Ele tinha esse princípio com ele. Era um homem que tinha prudência nas suas palavras. E tem mais, o moço disse assim, ele é gentil e ele é um camarada que tem uma boa presença. Irmãos, sabia que nós, deixa eu me incluir também, nós, muitas vezes, deixamos de ganhar algumas pessoas para Jesus por falta de gentileza. Irmãos, se a gente for gentil com o vizinho, com o amigo de trabalho, com o pessoal até da nossa família, eles vão ver Jesus em nós. A Bíblia diz que se alguém diz que está em Jesus, então deve andar como Jesus andou. E Jesus andou fazendo bem. A Bíblia diz em Atos 10:38 que Jesus andou cheio do Espírito de Deus, andou fazendo bem, andou curando os doentes, e isso fez toda a diferença no ministério de Jesus. Às vezes pregamos mais com a nossa vida, com o nosso carisma, do que com as nossas palavras. E o moço disse que Davi era gentil. Em último lugar, ele disse para Saul, e o Senhor é com ele. Está completo o pacote de Deus na vida de Davi. Quando Saul ouviu ele dizer, e o Senhor é com ele, o versículo 19, e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me
um dos seus filhos. A verdade é que Jessé tinha 8 filhos: o Eliabe, o Abinadab, o Samá, o Natanael, o Radai, Ozem, Eliú e por último Davi. Saul disse: eu quero que você mande um dos seus filhos, mas eu quero o Davi, o que está com as ovelhas. Eu não quero o Radai, não quero Ozem, não quero Abinadab, não quero Eliú, não quero Samá. Eu quero o Davi, o que cuida das ovelhas, o que tem experiência, o que toca a harpa. Irmãos, Deus tem direção da vida das pessoas. Deus conhece o nome, sabe quem você é. Há pessoas aqui que pensam que Deus deixou você ao acaso. Não, Deus está no controle. Deus está me dizendo que está no controle, e o que Deus tem para fazer vai acontecer. Levante a mão se você crê e dá um glória, porque Deus está cuidando de tudo. Foram chamar Davi, Jessé liberou, o Davi veio, e a Bíblia diz aqui no capítulo 17, versículo 15: Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Ele tinha compromisso. Agora, o que é que Davi está fazendo dentro da casa de Saul? Ele está só tocando a harpa para o demônio sair? Não. Ele está em um campo de treinamento. Ele vai ser rei. Davi está ouvindo Saul, o seu filho Jonathan e os demais do seu exército traçarem estratégia de guerra. Saul ganhou muitas guerras, muitas batalhas. Davi está aprendendo. Há alguém aqui que você está aprendendo, mas não está entendendo, irmão. É apanhando que a gente às vezes está crescendo, está aprendendo. Deus está treinando você. Como disse a Bíblia Sagrada muitas vezes, que não é no deserto que Deus levou você para você morrer. É no deserto, um lugar de poucas águas, um lugar de animal peçonhento. Quando eu falo de deserto, eu falo de adversidade. É lá que Deus está treinando a gente. A questão em pauta é que na hora que Deus está treinando, às vezes nós não queremos aceitar. Nós queremos ditar as regras do treinamento, e com Deus não funciona, porque Deus trabalha diferente da gente. Deus disse para Samuel, quando foi ungir a um filho de Jessé como rei de Israel no lugar de Saul. Sabe por que ele foi ungir o primeiro filho de Jessé, e ele decidiu ungir? Porque ele, o filho de Jessé, era parecido com o atual rei Saul. E ele comparou, ele fez uma comparação, disse: pronto, o camarada até com Saul parece alto, um cara com corpo atlético, um moço bonito. É esse que o Senhor tem para ungir agora. Está diante dos meus olhos o ungido do Senhor. Deus gritou e disse: não, você está vendo com a sua ótica humana. Eu vejo de forma diferente. Você está vendo o estereótipo. Eu vejo o que está dentro do coração. Mas a Bíblia diz que Davi fica nesse vai e vem, vai e volta. E nessas idas e nessas voltas de Davi, Deus um dia fez um negócio. O Jessé amanheceu com vontade de dar presentes ao capitão do exército de Israel. Irmãos, quando Deus resolve agir, Deus toma uns caminhos que parecem até loucura para a gente. O Jessé chamou o Davi à noite e falou: meu filho, eu quero que amanhã você vá lá na guerra, onde está acontecendo a guerra. Leve grão tostados para os seus irmãos, seus 3 irmãos que estão no exército. E leve queijos de leite de cabra para o chefe do exército de Israel. Mas não é só isso não, Davi. Eu quero que você vá, mas traga-me uma prova de que você estivesse lá com eles. O pai de Davi não confiava em Davi. Não acreditava, sabia que Samuel tinha ungido ele rei. Era para dar pelo menos essa credibilidade. Irmão, você está pensando que todo mundo dá credibilidade a gente? Tem gente que se pudesse não via nem a gente, não abria nem porta para a gente. Mas Deus ainda é Deus na terra dos viventes. Davi disse para o pai: não, deixa comigo, pai, eu vou. E ele foi de manhã, pastor Pedro, antes de sair, ordenou lá as ovelhas, deixou tudo certinho com um pastor auxiliar que ficou cuidando, e ele foi levar os grãos tostados para os irmãos e os queijos feitos de leite de cabra para o capitão do exército. Quando Davi chega lá, a primeira coisa que os irmãos disseram:
Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Você veio aqui por causa da maldade do seu coração para ver a gente sofrer na guerra. Sabe o que é que Davi fez? Saiu de perto deles. Porque tem coisa, irmãos, que é melhor você não reagir em palavra. Porque quem acredita em você não precisa das suas explicações. E quem não acredita em você, as suas explicações não vão mudar nada. Davi saiu de perto e foi ouvir o que estava acontecendo. Irmãos, quando Davi sai de perto dos seus irmãos, Deus começou a trabalhar. Por quê? Porque a Bíblia diz que aparece todas as manhãs e no final da tarde, lá no campo de batalha, o grande gigante filisteu chamado Golias. E Golias usava uma arma chamada arma do impressionismo. Ele aparecia de manhã bem cedo e gritava: homens de Israel, companhias de Israel, dai-me um homem para lutar comigo. E todo mundo com medo estava, com medo continuavam. Ele ameaçava e ia embora. No final da tarde a Bíblia diz que ele voltava. O exército de Israel estava de um lado do ribeiro, eles estavam do outro. Daqui a pouco, no final da tarde, ele chegava e Davi viu aquela cena. Quando Davi viu, irmãos, quem tem graça, quem tem sensibilidade ao trabalhar de Deus, não deixa as coisas acontecer do jeito que está. Ele toma uma atitude, ele toma uma posição. Ele diz: ah, não, peraí, eu preciso entrar num processo de oração aqui com Jesus. Ele vê a casa dele se desmoronando. Ele diz: aqui não, Satanás, porque aqui tem alguém para orar, aqui tem alguém para jejuar, aqui alguém para descer, alguém para ficar na brecha. Ele não deixa como está. Eu conheço o crente que botava para jejuar até as crianças, era uma ignorância. Não é, podia até ser para alguns, mas a graça descia, o milagre chegava, a unção do Espírito invadia. Jesus batizava com o Espírito Santo, criança, adolescente, porque onde tem oração, aonde tem consagração, tem graça, tem resposta de Deus na terra. Davi diz: quem é que esse incircunciso filisteu está pensando que é? Davi estava dizendo assim: nós temos a marca de Deus em nós por causa da circuncisão, o pacto feito a Abraão. Agora esse aí não tem marca de Deus. Quem ele está pensando que é? Aí o que é que acontece, irmãos? Por causa da unção de Deus que estava em Davi, Davi viu o que os irmãos dele, pastor Jair, não viram mesmo estando na guerra. O que é que Davi viu? Davi chegou para um grupo, pastor, e perguntou: o que é que acontece com quem vencer esse gigante? Disseram: acontece 3 coisas. O rei vai dar a filha em casamento. O camarada está pastorando ovelha, fedendo a bode. Agora recebe uma notícia dessa, que tem uma oportunidade de casar com a filha do rei. Ele já ficou antenado. Ele disse: o que mais acontece? O rei vai isentar a família de quem vencer essa batalha contra esse gigante, vai isentar de impostos. E os impostos era o caríssimo. Davi já estava pensando na família: opa, vou casar com a filha do rei, minha família não vai mais pagar impostos. A Bíblia diz que o pai de Davi era avançado em idade, e Davi começou a gostar da brincadeira e perguntou: e o que é que acontece mais? A terceira coisa, disseram para ele: o rei vai enriquecer o tal homem que fizer tal coisa. Só que Davi não era um camarada aventureiro, ele acreditava naquilo que Deus poderia fazer, mas ele tinha pé no chão. Por quê? Porque ele era prudente, e a prudência é estabelecida pela Bíblia. Jesus disse que quando a gente for construir uma casa, a gente precisa fazer o projeto, para quando alguém passar, não ver a casa inacabada e fique zombando de nós. Davi era prudente, era um camarada que controlava as suas emoções. Eu vou dizer para você que está aqui nesse culto, que uma das maiores virtudes que o crente tem é quando ele consegue controlar as suas emoções, porque ele tem a graça, ele tem a presença do Espírito, ele tem a unção, ele tem um contato com o céu, e ele sabe o que deve fazer e o que deve fazer todos os dias, para que o nome de Jesus seja glorificado. Davi ouviu esses homens falar essas 3 coisas, mas ele não se conformou. O texto diz que ele foi, pastor, em um segundo grupo e disseram as mesmas coisas. A unção que estava em Davi
fez ele ver a oportunidade que os irmãos não estavam vendo. Eu vou profetizar que nessa campanha, Deus, por causa da unção que está em você, vai começar a lhe mostrar o que ninguém está vendo, vai começar a lhe dar oportunidade que ninguém está tendo. Não é porque você é especial, não é porque você tem muitos talentos, não é por causa que canta bem ou prega bem, é por causa da unção que está em você, é por causa do Espírito da verdade que você tem em você. Jesus disse que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não crê, porque não conhece, mas ele está em você. Aleluia. Irmão, se nós fôssemos um povo orgulhosos, a gente quando estava se arrumando sozinho em casa, dava uma batida no peito e dizia: eu tenho a maior riqueza, porque Deus está morando em mim. Lá naquela loja que você trabalha, as pessoas nem sabem quem mora em você. Se elas entendessem quem mora em você, elas correriam para estar mais perto de você, para você falar verdades eternas. Davi agora recebe essas informações e abre a boca. Porque, irmão, tem o tempo de ficar calado? Tem. Mas tem o tempo de agir, de abrir a boca. Davi disse: manda um recado para o rei, que eu estou disponível para enfrentar esse gigante. Mandaram o recado para Saul. Saul mandou chamar ele. Irmãos, agora, pastor Pedro, pense num homem ingrato. Eu vou fechar a Bíblia. Era o tal do Saul. Quando Davi chegou, ele perguntou para Abner, capitão do seu exército, e disse: quem é esse menino? O Davi vivia na casa dele, tocando harpa, abençoando ele, mas a ingratidão de Saul era tão grande que não pôde reconhecer. Ei, eu vou dizer uma coisa muito forte aqui, mas é uma revelação da Bíblia. Você suporta a ingratidão de alguém, porque ela vai passar. Deus vai transformar a ingratidão em bênção. Ah, pastor, mas eu estou muito ferido. Eu sei que as feridas ficam, mas elas são curadas. Deus usa muitas vezes um fator chamado tempo para curar feridas na alma. Mas não deixe a ingratidão de alguém travar você, porque tem alguém lá em cima que nunca vai ser ingrato com você, que vai cuidar dos detalhes da sua vida, da sua casa, do seu ministério. Ele nunca vai ser ingrato com você. Quem é esse menino? Se fosse Davi, fosse um camarada nordestino de sangue doido, ele dizia: ô, seu endemoniado, é eu que tocava harpa, não lembra não? Mas Davi era paciente. Disse: sou eu, rei, o filho de Jessé, o menino lá da harpa. Mas ele olhou assim para Davi. A Bíblia que diz que ele disse para Davi: mas você não pode enfrentar o gigante por uma única razão. O gigante é guerreiro desde a mocidade, e você é apenas um adolescente. Davi disse: pois é, agora eu vou apresentar meu currículo. Um dia lhe apresentaram meu currículo, agora é eu que vou apresentar. Eu estava pastorando as ovelhas do meu pai, e veio um urso para pegar uma ovelha. Eu tomei a ovelha da boca do urso e matei o urso. Depois veio o leão, e aconteceu da mesma forma. Eu vou pegar esse circunciso filisteu e também vou matar, porque ele não tem poder mais do que o Deus de Israel que nós servimos. Quando Saul ouviu Davi apresentar o seu currículo, ele ficou assombrado e disse: pode ir brigar com o gigante, porque o Senhor é contigo. Irmãos, tem a hora em que o reconhecimento chega. Eu trabalhei, eu vou dar um testemunho aqui para encerrar. Eu trabalhei pastoreando uma igreja num lugar do Nordeste, numa cidade chamada Garanhuns. E aquele povo daquela igreja me alegrava muito, porque eles gostavam de orar. Pastor Pedro, não tem coisa melhor para um pastor de igreja é ter uma igreja amiga que ore. Não é verdade? Irmãos, vamos orar, estamos dentro, estamos orando com o pastor. Às vezes a igreja nem pode contribuir financeiramente muito, mas gosta de orar, gosta de cooperar. Não tem coisa que alegre mais o coração de um pastor de uma igreja. E aquele povo gostava de orar. E além deles gostar de orar pelos propósitos internos, eles oravam pelos seus familiares. Eu ensinei a eles a orar pela família, para Deus agir. E nós tínhamos uma irmã naquela igreja, a irmã Elaine, uma pessoa muito querida, que vivia orando pela salvação da família. E a Elaine tinha uma sobrinha que não era crente, mas frequentava também os cultos, porque aprendeu que na igreja Jesus faz milagre. Deus vai trazendo e vai salvando, vai agindo. Quando foi um dia, a sobrinha da Elaine falou para ela: Elaine, eu vou pedir conta da empresa que eu estou, porque a minha encarregada, a minha supervisora, rouba toda a minha estabilidade. Ela me persegue, eu não consigo mais bater as minhas metas. Ali aquela loja, conjecturando, ela disse: para mim está um inferno. A Elaine disse: nós vamos orar.
A igreja vai orar. Irmãos, ainda tem crente que confia na oração. Nós vamos pedir para o pastor da igreja orar. Nós vamos pedir para as irmãs do ciclo de oração. Tem um grupo de homens lá também que ora, nós vamos pedir para orar. Tem o pessoal da consagração de manhã, nós vamos pedir para orar. Nós vamos orar e Deus vai agir. Irmãos, se você estiver disposto a orar, Deus está disposto a agir. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, que Deus vê lágrima e ouve oração. Ao tempo de Deus responder a oração de quem clama. A moça pegou a carteira de trabalho dela para passar no RH na segunda de manhã. O final de semana para ela foi de tormento, porque ela sabia que precisava do emprego, mas não tinha mais estabilidade para ficar lá, por causa da perseguição. A perseguição rouba a estabilidade de quem está sendo perseguido. E quando ela chega de manhã, na segunda-feira, para passar no RH, tinha alguém esperando ela na porta da empresa, e disse para ela: olha, tem um supervisor aí da empresa, tem um chefão aí que está lá no escritório, pediu para lhe comunicar que quando você chegar, suba lá, que ele quer falar contigo lá no RH. Aí ela disse: pronto, já vai me demitir, não vai precisar nem de eu pedir. Quando ela chegou lá no RH, ela não conhecia aquele homem, era um dos diretores, na verdade, dos donos da empresa. O camarada olhou para ela sorrindo, foi lá: oi, moça, tudo bem? Senta aqui, eu preciso falar com você. Você é a fulana, né? Sim, sou eu. A moça meio tremendo, porque ela estava decidida a pedir conta. Ele disse: eu preciso falar com você urgente. Olha, eu tenho uma proposta para você. Ela ficou meio assustada. Ele disse: eu quero colocar você como supervisora desta loja. Ela olhou assim, disse, tipo assim: eu? Se você, porque a outra menina que era supervisora, a fulana, você conhece? Ela: conheço. A gente descobriu que ela está dando um desfalque muito grande, roubando a empresa. E a gente demitiu ela e precisamos de uma pessoa. E fizemos um levantamento e todo mundo aqui indicou você, porque você é uma pessoa simples, uma pessoa de caráter, uma pessoa de honesta. Irmão, se ela fosse crente pentecostal, ela tinha dado uns pulos lá dentro da loja. Porque Deus pegou aquilo que Satanás estava fazendo para judiar dela e transformou em bênção. A perseguição foi transformada porque tinha alguém orando. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Tinha alguém orando, tinha alguém clamando, a oração estava chegando no céu, e foi isso que aconteceu. Deus transformou a maldição em bênção. Deus já falou aqui, usando o pastor Jair, que vai fazer só o cheiro das águas chegar e milagre acontecer. Ei, tem milagre que vai acontecer na vida de pessoas que estão nesse culto, porque quem vai fazer é Deus, o Espírito de Deus, que intercede no céu com gemidos inexprimíveis, vai agir por você na terra dos viventes. Quem crê que Deus está aqui, levanta a sua mão para o céu. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Vamos lá, banda. Pode ver se há em mim o quê? Um verdadeiro a minha oferta é, oh glória, ofereço a ti, Deus meu. Deus está neste lugar. Reconhecer que nada tenho. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não. No tempo de prova, vai adorando. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Vem, mesmo que pareça que é o fim. Deus tem milagre para você. Meu Deus. Agora levante a mão
o céu, levante a mão assim, ó. Vamos lá. Senhor, eu sei que tu és fiel, meu Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, anda lá, basuribia lá, bacandarabahai. A unção de Deus que está em você faz você ver o que ninguém está vendo. A unção de Deus que está em você vai fazer você chegar aonde muita gente não vai conseguir chegar. Jesus está cuidando dos detalhes da sua vida. O Espírito de Deus está cuidando de tudo. Não é tempo de você desistir. Não é tempo de você parar. Pode estar doendo, mas fique firme, porque a unção de Deus está em você. Querido Deus, nós oramos pelo teu povo aqui nesta noite. Os teus filhos que estão nessa campanha, traga milagre, traga resposta. Abra os céus de glória sobre esta casa. Deus, traga renovo, traga livramento para o teu povo que clama ao Senhor. A tua palavra diz que o povo que clama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei a terra. Vai sarando a terra, vai curando, vai trabalhando. Abençoe o pastor dessa igreja, a família, a membresia, o grupo de obreiros, músicos. Abençoe os visitantes. Deus, faça milagre neste lugar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Você acabou de ouvir a poderosa palavra de Deus com o pastor Erinaldo Silva. Uma produção Visão Vídeo, Facebook Marcos Visão, Instagram Visão.vídeo e WhatsApp 47 99101 6019.